Você sabia que a ansiedade financeira é uma das principais causas de conflito nos relacionamentos? Hoje nós queremos falar sobre o quanto que a ansiedade pode afetar a vida conjugal. E aqui, a ansiedade financeira. E eu, que falo aqui com vocês, sou a Ana Paula Porcino Pellens, psicóloga, estudo sobre ansiedade e também sou hoje gestora financeira. Então, eu estou aqui para contribuir com reflexões para você superar, refletir, para trazer um novo alinhamento. E a ansiedade financeira está afetando seu relacionamento? Eu não sei. Talvez essa pergunta, mas Ana, o que é ansiedade financeira? É um estado de preocupação e medo constante com questões financeiras. Sabe aquelas brigas que acontecem por causa das finanças? Brigas, você gastou demais entre os casais? Sabe aquelas brigas que ocorrem? Eu não sabia que você comprou isso. Eu não sabia que você acumulou dívidas e não comentou. Eu não sabia que você escondeu que aconteceu isso. São alguns dos exemplos. São brigas, aquelas brigas que ocorrem frequentemente em alguns casamentos sobre a questão de dinheiro, dívidas acumuladas, ou a falta de planejamento, ou a falta de comunicação sobre o aspecto financeiro, é sim um dos sinais da ansiedade financeira. E a ansiedade financeira, ela não vem sozinha, gente. É comum as pessoas ter sintomas de ansiedade. Tanto é que neste ano de 2025 foi pontuado novamente que nós estamos tendo a maior crise na saúde mental. Tanto é que hoje as empresas estão sendo, leis estão sendo modificadas para desenvolver ações dentro das empresas para cuidar da ansiedade. Então, a ansiedade por si só, ela já gera desconforto, sim, angústia, pensamentos acelerados, a dificuldade de estar no presente, a perca de foco, reações fisiológicas, né? Eu conheço pessoas que quando elas estão ansiosas, que têm reações gástricas. Outras começam a soltar puns. Gente, é reações. E tem outros e outros casos. Então, assim, a ansiedade, ela, infelizmente, a ansiedade em excesso, ela já está acometendo a vida de várias pessoas. E é um treino a gente cuidar da ansiedade, é um treino constante, porque o sistema qual nós vivenciamos exige mais, né? Então, tem que ter um cuidado excessivo na singularidade. Agora, a questão da ansiedade, ela também pode gerar a compulsão. Quando a pessoa, eu conheço casos, gente, né? Eu comecei a estudar finanças em 2022. No ano passado, 2024, que eu me formei, mas nesse período de janeiro, eu montei grupos terapêuticos direcionados a essa temática, né? Como vencendo as crenças limitantes, né? E no final do ano eu trabalhei com a oficina Desbloqueie o Seu Potencial Emocional e Financeiro. Então, eu estou falando com prática nas vivências, fiz workshops, né, sobre essa temática. E uma das coisas que eu vi, que algumas pessoas, quando elas estão ansiosas, na sua naturalidade, elas têm um ato de consumir, né? A um consumir. Seja, vou consumir filmes, consumir, na verdade, fica ali assistindo filme para devagar a mente. Outras pessoas têm o hábito de consumir mais alimentos, né? Então, é um gasto. Ela vai comprar mais alimentos, pode ser. Não, outras pessoas podem desencadear a sua angústia em relação ao quê? A comprar coisas, né? E, às vezes, não é uma necessidade. Então, o consumir sem planejamento pode estar relacionado a uma ansiedade. Porém, a ansiedade financeira, que é o foco aqui,
aqui, ela vem sobre vários fatores na questão conjugal. Porque algumas pessoas alguns casais não falam sobre finanças. E é necessário. Tem uma frase, né, que eu vou falar com vocês que impactou muito, é que muitos casais não conversam. Se você fazer a pergunta, vocês conversam sobre finanças? A maioria das pessoas vão dizer sim, não. Eu conheço muitas pessoas que dizem não. E a grande questão, quando um não sabe, isso pode causar grandes impactos. Ainda mais se for somente uma pessoa. Antigamente, os homens que... Antigamente mesmo, né? Eram só mais os homens que faziam a provisão das casas. Então, as mulheres não sabiam como lidar com as finanças. Sabia que o homem provia e tal. Hoje em dia não é mais tanto assim. Mas a grande questão é que hoje tem os casais, cada um trabalha, mas podem somar juntos ali, tem os alvos familiares, mas a grande questão é que às vezes se escondem os problemas e isso pode causar um grande impacto. E eu já estou falando muito nisso, a ansiedade financeira não é só um problema sobre a questão de gerenciar, elas podem causar conflitos, diminuir a intimidade, a perca da confiança, porque em alguns momentos as pessoas acham, o casal acha que está tudo bem, um dos parceiros, e depois está tudo balançado, tudo desorganizado, cobranças, compras, daí comprou o quê? Onde você gastou? O que foi? Então, isso cria um ciclo negativo na relação conjugal, que acaba se afastando e perdendo a peculiaridade de estar com o outro, né? Já começa a ser uma relação de muitos conflitos e cobranças. E isso faz com que muitos casais acabam tendo problemas sérios de discussões frequentes devido à falta de transparência ou até mesmo à falta dessa organização conjugal. Aí eu já ouvi muito a palavra, eu estou cansada. Então, olhar para a ansiedade financeira é muito importante. Olhar para a sua ansiedade, se você é uma pessoa muito ansiosa, reveja, será que a sua ansiedade está influenciando a sua forma de gerenciar as suas finanças? É muito importante você analisar. E uma das coisas assim que pode gerar muito dentro do casamento é o sentimento de culpa ressentimentos, seja em relação às finanças ou a questão assim do não acreditar mais. Gente, isso causa muitos danos. Mas a grande estratégia é saber lidar com a ansiedade financeira. É importante. E eu estou falando isso porque este ano, gente, eu ouvi muitas histórias de mulheres que estão adoecendo porque elas não sabiam a situação financeira dos seus, né? E hoje estão com problemas financeiros e não sabem como gerenciar. Outros casos que eu já ouvi de pessoas que não, o homem sempre, a pessoa trabalhava, cada um trabalhando, cada um cuidando, e aí deixou os problemas cheio de dívidas e coisas, né? E a pessoa ainda pode falecer. Então é muito importante blindar. E eu estou aqui nesse ano, me posicionando a ajudar vidas a diminuir os sintomas da sua ansiedade, na sua singularidade, mas também trazendo essa questão da ansiedade financeira para um novo recomeço, um gerenciar, uma reorganização, porque se você se posicionar neste tempo, daqui a um ano pode já ter efeitos melhores. Outro problema que eu estou vendo demais é pessoas que não estão sendo amparadas na sua velhice, porque não se preparou.
Então, essa questão do gerenciar a ansiedade financeira é importante para uma previsão futura também, em relação a você ter mais qualidade de vida. E por mais que esse áudio ficou já muito grande, vocês não estão me vendo, né? Mas eu estou aqui falando com vocês para dizer a vocês: eu não sei a sua história de vida, mas há a possibilidade de se posicionar. E eu vou dar essas dicas. Primeira coisa no casamento: comunicação aberta e honesta são importantes. Porque, gente, isso a mulher pode estar achando que é uma coisa e o homem não falar, na verdade. São 20 anos que eu tô casada. Farei esse ano mais uma etapa. Mas eu lembro que quando eu casei, a gente não conversava sobre finanças. E isso causou muitos danos para nossas vidas. Recordo de uma fase em que houve uma falência. Abri um negócio, não deu certo com a minha sócia, enfim. E aquela situação gerou muitos desencontros, muitas dores. E foi necessário a gente rever as nossas vidas, eu e meu esposo. Hoje, já se passaram essa história, já tem mais de 10 anos. Já tem mais de 10 anos, eu acredito que isso ocorreu. E o quanto que a cada tempo a gente precisa ser lapidado mais. E vale a pena, porque daí você começa a caminhar sobre um propósito, sobre uma realidade, né? Então, comunicar financeiramente sobre as finanças é importante. Hoje, se eu sou madrinha de alguém, eu falo: olha, é importante vocês. Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Ter uma criação de um planejamento financeiro, né, de vocês estabelecerem juntos o que fazer, aprender técnicas de gerenciamento ao estresse e ansiedade na sua singularidade, entender por que vocês, se você é ansiosa, quais são as reações da sua ansiedade, o que você faz, você consome, mas o que ou não consome, né? E a sua ansiedade influencia nas suas finanças, sim ou não? Se você tem dificuldade, vá em busca de uma avaliação diagnóstica, né? Para saber um pouquinho, vocês podem me procurar e agendar uma sessão comigo, que eu posso te ajudar nisso. Mas a grande questão é você estudar sobre finanças. E eu aprendi ao longo da vida que às vezes a dificuldade de finanças está porque histórias familiares, crenças limitantes, padrões familiares. E talvez você seja o agente da mudança, de posicionar em rumo a outros posicionamentos. Mas para isso você precisa conscientizar, identificar onde que estão os erros e, além disso, executar novos hábitos. Não adianta você repetir os mesmos hábitos. Você precisa redefinir estratégias que estimulam a inteligência emocional e a inteligência financeira, né? É possível mudar. Praticar a empatia é uma das grandes questões na relação conjugal. Se você fica cobrando seu marido sobre os erros do passado, ou você cobrando a sua esposa em relação às finanças, vocês não vão crescer. Então, é importante que vocês realinhem a clareza dos seus objetivos para um novo prosseguir. E uma outra coisa importante é vocês lembrarem que todos os dias nós podemos ser lapidados para brilhar mais a nossa essência, para gerenciar, ir em busca de estratégias, né? Até mesmo rever as coisas assim na planilha, onde que eu posso diminuir, onde eu posso investir, o que eu posso fazer, isso fará a diferença. E também outra coisa importante, que quando vocês entram, né, na busca conjugal, de buscar alinhamentos para ter finanças mais adequadas, isso potencializa a saúde. Eu lembrei agora que em 2018 eu conheci um casal, eles para mim são exemplos. E eles contam, né, que era um livro que nós lemos, acho que era os 5 potes,
5 segredos da riqueza, e eles colocaram em prática e eles começaram a ajudar casais. Hoje eles não estão mais fazendo isso, a realinhar. E eles, para mim, são um exemplo. Eu falo, vocês são milionários, porque eles colocam em prática e mudaram a vida deles. Eu conheço outro casal que eles estão na velhice contemplando do melhor, porque lá atrás eles refizeram as estratégias. Eu quero dizer com esses exemplos, todos podem errar. Eu já errei. Eu também já errei, mas eu fui em busca cada vez mais ser lapidada, aprender coisas novas, melhorar. E é por isso que eu estou aqui, gente, para dizer a você, é possível melhorar. E se você superando hábitos, você vai impactar outras vidas, inclusive a sua história familiar com novas linhagens. E é um trabalho em equipe. E talvez você vai precisar trabalhar um trabalho emocional, talvez você vai precisar trabalhar com uma equipe, com gestores financeiros, e eu tenho até pessoas para indicar, né, se você precisar. Então, lembre-se que o dinheiro não pode ser o inimigo de um relacionamento, mas sim o dinheiro é importante, gente. O dinheiro para comprar, para a gente ajudar outros a crescer, né? O dinheiro é importante para a sociedade, mas o dinheiro não pode dominar, porque às vezes o dinheiro esconde dores e na afirmação consome e mais os recursos. Então é necessário realinhar. E eu concluo esse vídeo, né, dizendo a vocês, é possível superar, se posicionar, mas é necessário você reencontrar-se, diminuir as autocobranças, ir em busca de uma inteligência, estudar sobre finanças, e é libertador quando a gente faz isso, porque você começa a ver que as suas evoluções e trazendo também mais evidências de saúde. E termino dizendo, une-se como sua parceira ou seu parceiro, para que vocês reencontrem as melhores estratégias para a singularidade de vocês. Porque o que deu certo para mim pode não ser o que vai dar certo para você, mas sempre há possibilidades de alinhamentos. E desejo todas as virtudes de crescimento, sabedoria a você, uma comunicação, um planejamento assertivo para crescer. Enfim, compartilhe esse vídeo a alguém que você acha que é importante, se você chegou até aqui o final. E qualquer dúvida, me mande mensagem e me conte o que esses vídeos estão contribuindo para você. Eu vou deixar aqui até mesmo um link para você entrar no grupo de saúde mental e financeira, que lá você também vai poder ter conteúdos que vão somar com você. Até logo!